Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento de janeiro de 2023, no dia 31, onde eu vou comentar se o otimismo nas bolsas de valores nos Estados Unidos e no Brasil vai continuar, como eu vou comentar também sobre os demais ativos que a gente sempre que comenta aqui no canal. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Outra coisa, pessoal, para quem acompanha o canal, no ano passado a gente fez atualizações semanais. Eu achei que estava ficando um pouquinho repetitivo, então eu vou fazer a atualização mensal e assim que tiver alguma coisa muito importante durante uma semana, a gente faz um vídeo especial, tá? Bom, o que nós vamos comentar no vídeo de hoje? Primeiro a gente vai passar pelos Estados Unidos, a gente vai comentar inflação e uma possível recessão em 2023. Vou comentar sobre o primeiro mês do governo Lula aqui no Brasil, como andam os juros no Brasil, atualização das commodities. Vou falar o desempenho das bolsas americanas e o que esperar para os próximos meses, dólar no Brasil e o dólar index no mundo. E eu fiz essa pergunta, né? Se o Ibovespa hoje na casa dos 114, se ele vai caminhar para os 120 mil pontos. Bom, então vamos começar com os Estados Unidos. Bom, esse slide eu mostrei várias vezes no ano passado, né? E a inflação, desde janeiro de 2022, eu comentava que a inflação seria o ponto crucial do ano de 2022 e também foi, e realmente foi, né? Isso determinou uma escalada nos juros americanos que acabou afetando toda aos outros ativos. Obviamente, a inflação foi ainda mais exacerbada pelo conflito no leste europeu, né? Bom, mas a gente vem comentando no canal que a inflação nos Estados Unidos tinha perdido força, né? Fez o pico mais ou menos ali meados de 2022 em 9,1 e fechou o ano de 2022 em 6,5. Muito acima da meta, porém, pessoal, claramente a inflação desacelerou. O pior da inflação já passou. Obviamente, pessoal, o que o Fed quer é trazer a inflação para a meta e eu acho que isso pode demorar um pouco mais, tá? Em virtude da inflação, pessoal, a taxa de juros nos Estados Unidos, que seria mais ou menos semelhante à nossa Selic, saiu de 0 para mais de 4 em um ano. Tá? Foi um aumento brutal e isso a gente sempre comenta aqui, né, que isso afeta drasticamente a precificação dos demais ativos. Em dezembro o Fed subiu 0,50. Amanhã a gente tem reunião do Fed. O consenso do mercado é mais 0,25. Então a gente vinha no aumento de 0,75, passou para 0,50 e agora 0,25. Tá? Então amanhã a gente tem a chamada super quarta, né? Que nos Estados Unidos deve elevar os juros de 0,25 e no Brasil deve manter a taxa Selic em 13,75, a gente vai comentar mais para frente. O grande problema é que quando a gente combate a inflação com o aumento da taxa de juros, você pode levar a uma recessão econômica. E aqui, nos Estados Unidos, esse, na minha opinião, vai ser o tema principal de 2023. Vamos ter recessão? Se tiver, vai ser uma recessão mais aguda e rápida ou uma recessão mais branda? Essa é a questão desse ano. Mostrei para vocês inúmeras vezes no ano passado que o Larry Willis tinha publicado esse gráfico mostrando que ele publicou isso em abril do ano passado. Que o pessoal, ano passado, os agentes estavam preocupados com uma recessão em 2022. E ele comentando, pessoal, aqui ele fez uma relação da taxa de juros com a recessão aqui em cinza. E ele mostrando que a recessão acontece nos Estados Unidos após o Fed elevar a taxa de juros, fazer o pico e depois recuar. Nas últimas 4 vezes aconteceu dessa forma. Então, se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos,
deverá acontecer mais para o final de 2023, porque a gente ainda está subindo o juro nos Estados Unidos, né? Obviamente, essas avaliações estatísticas históricas podem não acontecer dessa vez, né? Pode ser diferente, mas a gente sempre tem que trabalhar com os dados prévios. Qual que é o grande problema da recessão econômica na precificação dos ativos, especialmente das ações? Quando você aumenta os juros, o que aconteceu no ano passado, você pega a empresa, ela é avaliada, o valuation da empresa é, você pega o fluxo que ela vai gerar no futuro de caixa, traz a valor presente e você fala o preço da ação. Só que quando aumenta os juros, você tem um menor desconto desse fluxo de caixa futuro e as ações caem. Foi o que aconteceu ano passado, tá? Isso vai levar aos juros, vai uma menor atividade econômica, desemprego. O desemprego nos Estados Unidos ainda não aconteceu, queda de salário também não, consumo e vendas também não afetou. Se isso acontecer, vai levar a menos lucro e, obviamente, se a empresa tem menos lucro, ela tem uma nova avaliação. A questão aqui, pessoal, é essa segunda etapa aqui dessa escalada de juros já está precificada nas ações americanas ou não? Alguns analistas acreditam que sim, outros que não. Tá? É o que a gente vai ver durante 2023. E apesar dos juros nos Estados Unidos, pessoal, a economia americana continua forte, né? Foi divulgado recentemente o PIB por lá, veio acima das expectativas. E aqui, ó, olha aqui, a taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda está em níveis muito baixos, abaixo de 4%. Ok? Então, a recessão, caso ela chegue, ela não chegou nos Estados Unidos por esses dados que eu estou mostrando para vocês. Ontem eu recebi esse relatório da Avenue, escrito pelo Will, que é um cara muito bom, vale a pena vocês seguirem, né? Ele comentando, olha aqui, ele teve uma viagem recente no Brasil com investidores, ele falando, os Estados Unidos estão em recessão? Não, por esses dados aqui, tem outros dados, né? E todos os números recentes mostram uma economia ainda aquecida, porém desacelerando em relação a um passado mais recente, tá? Outra coisa importante, pessoal, no ano passado, as chamadas Big Techs, né, são as ações de tecnologia, elas perderam 4 trilhões de dólares. Ou seja, a gente teve uma correção extremamente significativa. Olha aqui, Apple mais de 30%, Microsoft mais de 30%. Aqui está errado nesse negócio do G1, é possivelmente menos 44%, Amazon quase 50% e o Facebook queda de mais de 60%. Outra coisa importante, pessoal, que essas empresas elas têm dinheiro em caixa muito grande e elas têm capacidade de investimento e ainda geram muito caixa agora, não no futuro. Então, assim, eu particularmente acho que aos preços atuais, várias dessas ações já estão atrativas. Obviamente, a gente tem várias ações de tecnologia nos Estados Unidos que eu não compro em hipótese alguma, tá? Bom, se o juro nos Estados Unidos, a taxa à vista do Fed está indo para 4,75, os juros de 10 anos negociados na Bolsa estão rodando na faixa de 3,50 após atingir 4,25, na verdade foi quase 4,40. Então o que isso está mostrando, pessoal? Está mostrando o seguinte, que isso é a visão dos analistas, né? Essa subida de juros nos Estados Unidos está muito perto do fim e existe uma possibilidade de ainda em 2023 do Fed recuar os juros, que isso é muito questionável. Eu particularmente acho que o Fed deve ter aí mais 1, 2 reuniões de aumento de juros, vai ficar estável para ver como é que vai estar a inflação e depois vai reduzir essa taxa de juros, que o pessoal está chamando de pivot do Fed, né? Que quando realmente a taxa do Fed inclinar para baixo, isso vai favorecer muito os ativos de renda variável. Bom, passemos então agora à avaliação do primeiro mês do governo Lula. Bom, comentei com vocês que no Brasil o tema principal é a responsabilidade fiscal.
Por quê? Na pandemia houve um gasto extraordinário do governo Bolsonaro. Ano passado também teve um déficit grande nas contas públicas em virtude da desoneração de combustível e eletricidade. Então é preciso estancar esse déficit, tá? A gente está tendo medo, né? Se a nova lei das estatais criada no governo Temer, ela vai continuar ou vai ser mudada pelo governo Lula. E o que a gente tem visto é um Lula falando muita coisa errada em relação à economia, mas que na prática o governo dele não está executando. Alguns comentaristas políticos até comentam, eles estão falando assim, o Lula está fazendo um discurso para sua base, mas o governo dele está caminhando numa direção correta. Tá? Eu particularmente acho que, pelo menos a princípio, a gente vai ficar aí no meio termo, poderia ser um ótimo governo, poderia ser um governo muito ruim, e a gente vai ficar num cenário neutro. Eu vou comentar isso mais para frente também. Tá? Tentando acabar com esse déficit, o Haddad fez uma proposta de ajuste fiscal para os próximos 2 anos, né? Mas que vários analistas acreditam que esse pacote, que seria de mais de 200 bilhões de reais, não é muito crível, talvez vai ficar na metade. A gente tem que esperar para ver. Uma coisa é importante, pessoal, se a gente tiver a manutenção do tripé econômico criado no governo FHC, que é meta fiscal, ou seja, responsabilidade fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante, e que foi mantida no governo Lula, no primeiro governo Lula, de 2003 a 2008, inclusive com excelente superávit primário, tá? Isso favoreceu crédito e consumo, especialmente pelo boom das commodities. Então a gente teve um cenário externo muito bom e a casa arrumada aqui no Brasil. O que aconteceu? A Bolsa brasileira subiu 800%. Se a Bolsa subiu 800%, pessoal, é porque a economia foi muito bem. A economia indo bem, as empresas investem mais, tem mais lucro, as ações sobem. Tá? É uma prosperidade. A economia ela anda muito relacionada ao desempenho da Bolsa de Valores como um todo. Tá? Obviamente isso não vale para cada empresa, né? A gente está falando como um todo. E o medo do mercado, pessoal, foi que o sucesso do governo Lula lá atrás foi manchado pelo governo da Dilma, né? Que ela fez uma redução, o Banco Central não era independente, né? na gestão do Tombini, fez uma redução na marra da taxa de juros, que sempre é uma pauta da esquerda, né? Só que a gente tem que saber que os juros básicos eles só podem ser reduzidos se a gente tiver um estrutural muito bom. Fez uma série de desonerações tributárias, ou seja, perdeu a arrecadação, aumentou muito o crédito dos bancos públicos, créditos ruins, reduziu a taxa de energia na marra, como a desastrosa MP 579. Tá? Essas medidas são chamadas de medidas heterodoxas, com aumento do gasto, com pouco compromisso fiscal. Então a ideia aqui era aumentar o crescimento, aumentar o PIB. Isso aqui, pessoal, num primeiro momento, pode até funcionar. Só que existe um esgotamento muito rápido e caminha para um processo muito ruim da economia, que é aumento da inflação, volta da Selic. A Dilma reduziu a taxa de juros, um ano depois teve que subir para um patamar mais alto, porque a inflação voltou forte, dólar subiu, o PIB não cresceu e isso é um círculo vicioso. Tá? Então essa receita do PT, do governo Dilma, não funcionou. Né? Lá no governo Lula, lá atrás, do superávit, do controle da inflação, essa funcionou. O que a gente vai ter agora nesses 4 anos de governo Lula? Essa é a dúvida do mercado. E olha aqui, pessoal, governo Lula, a gente subiu em média em torno de 5%. E olha aqui na Dilma, cresceu num primeiro momento, aquilo que eu falei para vocês, essas medidas num primeiro momento impulsionam o PIB, mas depois a gente teve quase 7% de queda do PIB, que culminou no impeachment da presidente Dilma. Tá?
E isso, pessoal, essa economia muito ruim levou a um decoupling, que a gente chama, né, entre as bolsas americanas e a bolsa brasileira. Olha aqui, de 2013 até onde que eu fiz aqui, ó, as bolsas lá subiram mais de 200% e aqui a gente caiu. Tá? Gravei esse vídeo ano passado, uma série de 3 vídeos, pessoal, está muito interessante para mostrar o quão a economia e a política elas caminham juntos, né? Bom, teve a eleição do governo do Lula, né? E o Verde publicou isso aqui em dezembro, comentando que parece que o PT não aprendeu nada com o desastre do governo Dilma. Não sou eu que estou falando, foi a gestora Verde. Ou seja, ao invés de pegar a receita que deu certo lá de 2003, a gente está pegando a receita da Dilma. E isso é muito ruim, tá? Pessoal, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse podcast, né, que está no YouTube, do Stock Picker, com o Luiz Stuhlberg. Vale a pena vocês assistirem, viu? Porque ele dá uma aula de Brasil, da expectativa dele do Lula, do governo, tá? É muito legal mesmo. É um pouquinho longo, mas vale a pena vocês assistirem, tá? E eu vou falar um resumo bem claro dele. Ele falou assim, olha, aqui no Brasil tem tudo para a gente melhorar um pouco antes de piorar. Ou seja, a gente deve ter um desempenho bom dos ativos brasileiros agora no começo do governo Lula, mas a partir do momento que ele não mostrar resultados, eles podem ter um recuo importante, tá? Isso é muito ruim, né, pessoal? As leis, depois daquela corrupção toda que aconteceu nas estatais, especialmente na Petrobras, a gente teve a criação dessa lei das estatais com o governo e o Congresso, que foi muito bom, e agora o PT, juntamente com o Congresso, quer rever essa lei para ter mais indicações políticas dentro das estatais, o que é muito ruim, muito ruim. Mais uma vez, pessoal, irresponsabilidade fiscal é igual aumento de juros, aumento do dólar, menor crescimento. Isso gera desemprego, menor salário, inflação mais alta. A gente tem que saber que a inflação ela é muito mais prejudicial para o menos favorecido do que para o rico. Menor arrecadação tributária e menor possibilidade de programas sociais. Então, assim, é uma receita do desastre a responsabilidade fiscal, tá? Do desastre. Então, eu particularmente espero que as bravatas do governo inicial fiquem apenas nas palavras e na hora da execução que o Fernando Haddad execute da maneira correta ou pelo menos parcialmente correta. Bom, juros no Brasil. No Brasil, aquele tripé macroeconômico, os juros é no intuito de controlar a inflação, sem atrapalhar o crescimento econômico. Porém, pessoal, se o fiscal está muito ruim, os juros futuros negociados na B3 vão disparar. Porque você vai emprestar para um país que não tem capacidade de pagar? Então, por isso que é importante o fiscal no controle da taxa de juros no Brasil. Aí não fica só a inflação, fica também o fiscal. Tá? Bom, no Brasil a inflação ano passado, ela já começou aqui em 2021, subiu até mais ou menos meados do ano passado, caiu e vem caindo fortemente. Mais uma vez, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a inflação, o pior já passou. A gente ainda tem uma inflação acima da meta, né? Porém, claramente, aqueles 12, 11, 10 do passado ficou para trás. Porém, se a gente não tiver controle fiscal, essa inflação pode voltar, tá? Aqui em dezembro a inflação ficou um pouquinho acima do esperado, como o IGPM de ontem também veio um pouquinho acima do esperado. Então, pessoal, a inflação ela está controlada, tá? Mas se tiver algum tipo de descuido, essa inflação pode voltar. O que, mais uma vez, é muito ruim para a economia brasileira. O que a gente quer, pessoal, no controle fiscal é que essa dívida PIB se estabilize em torno de 80% do PIB. Ela subiu muito durante a pandemia, ela vinha subindo, né? Desde o governo Dilma,
atingiu o máximo na pandemia pelos programas de ajuste de programas sociais, né, que foram feitos, emergenciais. Só que se a gente não tiver controle desse déficit fiscal, isso aqui pode chegar perto de 100% do PIB ao longo dos próximos anos, o que é muito ruim para o governo. Tá? Bom, sempre quando a gente tiver estresse fiscal, a gente vai ter juros para cima, câmbio para cima e a bolsa cai. Todavia, pessoal, se vocês perceberem, e eu vou comentar isso mais para frente, o estresse fiscal está só nos juros. O dólar está controlado e a bolsa tem subido. Né? Só que é o seguinte, porque na verdade a gente está ainda numas medidas incertas, a gente não sabe o que vai por vir. Eu ainda acredito que a gente tem tudo para ter uns primeiros meses bons, depois se vai continuar bom ou não vai depender da execução das medidas do novo governo. Na reunião de amanhã, a gente também deve ter a manutenção de 13,75. Lembrando, pessoal, que antes dessa problemática fiscal, né, a expectativa do mercado era que a partir de maio a gente tivesse a queda da Selic, porque a inflação já tinha sido controlada. Tá? O que vai fazer a Selic cair ou voltar a subir vai ser o quadro fiscal, que eu já comentei com vocês. Tá? E isso o Copom deixou bem claro na ata de dezembro que ele está de olho na meta fiscal. Lembrando, pessoal, que o Banco Central hoje é independente. O Lula e o governo dele não tem como mexer na taxa básica de juros. Bom, qual que é o grande problema dessa dúvida fiscal? Os juros futuros negociados na B3 tinham atingido um pico em julho, vinha caindo e depois ficou estável num stand-by da eleição. A expectativa do mercado é que cairia nesse ano. Porém, pessoal, quando o Lula começou a atacar a responsabilidade fiscal, os juros futuros dispararam. Tá? Dispararam. Recentemente, o Lula criticou a independência do Banco Central e essa meta menor de inflação. Na cabeça do Lula, inclusive o Luiz Stuberg que fala isso, ele acha que a gente pode conviver com uma inflação maior. Tá? Uma coisa é uma inflação um pouco maior, de 5,6%, outra coisa é a perda do controle da inflação. Eu, particularmente, acho que a inflação tem que ser, o governo, o Banco Central tem que buscar a menor inflação possível, que isso é muito bom para todos, né? Para todos. E aquilo, né? Aumento de juros, queda dos títulos públicos. Aquela relação inversa. O que aconteceu? Aqui, ó, 2029, o título pré-fixado que estava a mais de 500 foi para 464 e a taxa 13,46. Olha lá, teve um pico aqui nas declarações do Lula, um recuo em dezembro e voltou a subir agora por essas novas críticas ao Banco Central. Tá? Então a gente não sabe. Será que vai começar a recuar ou a gente vai subir essa Selic? Não dá para saber. Tá? Olha aqui em dezembro, chegou a 13,53 e anteontem eu olhei uma recuada um pouquinho para 13,19. Tá? Então, pessoal, os juros no Brasil, por enquanto, a gente não tem previsão. Eu acho que a Selic vai ficar estável por alguns meses, acompanhando tanto a inflação e principalmente as medidas fiscais do governo. Tá? Enquanto isso, pessoal, o melhor investimento, sem dúvida, é manter dinheiro em caixa. O que é caixa? É você aplicar no Tesouro Selic, imposto fixado, ou fundo DI, que rende 100% do DI, ou CDB, com liquidez diária, que também rendendo 100% do DI. Existem também os títulos privados, que pagam um pouco mais, vocês têm que ter cuidado no risco de crédito e se tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O Tesouro lançou ontem um novo título, que é o Renda Mais. Ainda é muito incipiente para mim dar uma opinião correta se vai valer a pena ou não. Eu devo gravar um update aqui do Tesouro Direto nos próximos 30 a 60 dias e aí eu vou comentar com mais detalhes sobre esse título. Tá? Mas a princípio ele é um título semelhante ao Tesouro Inflação, porém
a gente escolhe, como no plano de previdência complementar, uma data onde você vai se aposentar e vai receber por 20 anos o tanto que você depositou lá, certo? Que é o máximo de 6 salários mínimos. E isso é corrigido para a inflação, o que é muito bom. A taxa de custódia, pessoal, para quem segurar esse título até o final vai ficar zero. No começo ela é um pouco maior, 0,50. Aquela taxa semestral de 0,20 ao ano, ela não existe. Ela vai ter esta taxa de custódia que passa de 0,50 a 0, dependendo do negócio. Você pode ter até 40 anos de acumulação antes de receber o benefício e carência de 60 dias. Se vocês olharem aqui, pessoal, isso aqui funciona mais ou menos como a previdência privada complementar. Então é o governo tentando, o Tesouro Nacional, criar um título que vai funcionar nos moldes de uma previdência complementar. Mais uma vez, muito recente para a gente fazer uma avaliação mais detalhada sobre isso. Bom, passemos então às commodities. Bom, o ouro, ele teve um ótimo desempenho no final do ano passado e agora em janeiro. Está cotado a onça a $1.930. Né? A gente tinha comentado que ele chegou a perder os 1.700, voltou para cima de 1.700 e está com muita força. Né? Eu já mostrei isso para vocês, que o Stuberger acha que o ouro pode ter um ótimo desempenho, especialmente quando a taxa de juros nos Estados Unidos começar a cair. Tá? Eu acho que vale a pena a gente ter posição em ouro, tá? Tanto o ouro físico, né, como fundos de ouro, também as mineradoras. E os ETFs, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Petróleo subiu bem da última atualização para cá, né, mais de 10%. E segundo analistas, pessoal, esse petróleo deve continuar em alta, tá? Principalmente porque houve uma grande redução dos estoques americanos em mais de 40%. E a China, com a reabertura da China, a gente vai ter mais procura por commodity. O minério de ferro, na última atualização, estava em 110, subiu para 122. Isso tudo pela reabertura da China, que a gente estava chamando, né, de pivô do Xi Jinping. Né? O Rodrigo Natali da INVI, né, ele comenta que as commodities devem continuar forte após o fim da política zero. Tá? Porém, pessoal, eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, não é uma recomendação, né? Mas a Vale subiu fortemente nos últimos 2-3 meses. Todo ativo que sobe muito, como a Vale subiu, mais de 50%, né? Ele chega num ponto que tem correção, que a gente está vendo nos últimos dias. Pode ser uma correção menor ou pode ver uma correção maior. Ontem eu vi um analista da Empíricos, né, ele comentando que ele acha que a Vale pode ter um desempenho ruim nas próximas semanas, o que é uma correção, não é uma mudança de tendência, pessoal. É possível vir uma correção para depois ela voltar a subir, porque as commodities continuam em alta e a Vale está, apesar dela estar em patamar de níveis históricos de preço, né, ela tem potencial de subir muito. Né? E a reabertura da China deve impulsionar a economia global. Soja continua em patamares altos, mas estáveis, e o trigo recuou um pouco, também está um pouco estável. Tá? O Bitcoin não é uma commodity, mas eu vou colocar aqui no final sempre para a gente acompanhar. Né? O Bitcoin teve um desempenho muito ruim em 2022, numa queda brutal. Né? Saiu lá de 69 para 15 a 16 mil dólares e agora, nos últimos dias, ele tem voltado a subir. Vários analistas acreditam que, como o ouro, a partir do momento que a gente tiver aquela inflexão da curva de juros nos Estados Unidos e o Fed reduzir, esses ativos podem ter um bom desempenho. Eu tinha esse ETF, né, que é o Hash 11. Ano passado eu resolvi encerrar minha posição, que era muito pequenininha, 0,25%.
talvez eu volte no futuro, ainda não voltei. Bom, vamos falar agora então sobre as bolsas americanas. Bom, então as bolsas americanas entraram em bear market no ano passado, onde elas perderam mais de 20% em relação ao topo por mais de 6 meses. Tá? E aí a gente está vendo aí, desde setembro, outubro do ano passado, uma subida das bolsas americanas. Elas, por exemplo, o Dow Jones fez um fundo duplo, setembro, outubro, de lá para cá voltou a subir. Tá? Aí fica aquela dúvida, nós estamos diante de um bear market rally ou a volta do bull market? Essa é a grande dúvida, pessoal. Tem muitos analistas que acreditam que a gente vai continuar em bear market, pelo menos esse primeiro semestre. Outros acreditam que a gente já está voltando para o bull market. Tá? Eu diria que é mais ou menos 50% a 50%. Aqui, em dezembro, a gente tentou romper essa resistência em 34 mil pontos no Dow Jones, porém, foi um falso rompimento, a gente caiu. E vem caindo, né? A gente tentou subir, caiu de novo. Bom, aqui está a chave do negócio, pessoal. Se o Dow Jones conseguir superar essa resistência em 34 mil pontos, a gente vai caminhar em relação ao topo histórico em 37 mil pontos e a projeção de Fibonacci está em torno de 38 mil pontos. Mas isso, pessoal, só vai ganhar força se a gente romper essa faixa dos 34 mil pontos. Tá? Se a gente sentir essa resistência e voltar a recuar, a gente pode ter uma queda dos índices americanos nas próximas semanas e meses. E talvez buscar o fundo lá. Eu, particularmente, acho improvável a gente perder esse fundo. Mas, obviamente, é apenas uma opinião. Marcelo, qual que é a sua opinião? A gente vai romper esses 34 ou vai recuar fortemente em direção aos 28? Eu, particularmente, acho que a gente pode continuar aqui abaixo dos 34 mil pontos. Não acredito muito numa correção aguda para depois romper. Quando vai romper, eu não tenho ideia. Isso aqui, pessoal, eu escrevi em dezembro, agora sobre o S&P, tá? Porque o que aconteceu, pessoal? O Dow Jones, depois da pandemia, foi o que menos subiu. E ele foi o que menos corrigiu ano passado. Tanto o S&P como a Nasdaq subiram muito mais que o Dow Jones depois da pandemia e tiveram um recuo maior, especialmente a Nasdaq, tá? Então aqui, o S&P hoje ele está na faixa de 4 mil pontos, mais ou menos aqui. E tem suporte em torno de 3.500. Se a gente romper aqui os 4.100, a gente corta essa linha de tendência de baixa e vai subir. Buscar 4.400, 4.800 ou mais. Tá? Nasdaq, a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Bom, eu sempre assino esse forecast, né, do Larry Williams. Já tem mais de 5 anos. Gosto muito dos relatórios dele. Ele estuda muitos ciclos, né? E ele acredita num ano de 2023 muito bullish, tá? Então, entre os Estados Unidos hoje, oportunidade ou armadilha de mercado? Eu, particularmente, vejo mais oportunidade, porém sem exageros, porque a gente pode ainda ter algum tipo de correção no curto prazo. Porém, pensando no ano como um todo, eu acho que a gente deve ter um mercado mais pro bull. Amanhã eu vou gravar essa aula, tá? Vai estar disponível ainda essa semana, onde eu fiz um estudo muito legal, pessoal, de ETFs, tanto de renda fixa, como de dividendos, como de índices americanos, para vocês pensarem e talvez colocarem na carteira de vocês. Ficou muito legal essa aula, vai ainda essa semana, tá? Então, resumindo aqui, bolsas americanas, curto prazo ainda incerto, a gente pode ter uma correção, mas o meu viés é muito positivo para 2023. Eu tenho aumentado minhas posições de longo prazo, tá? Pouco a pouco, sem exagero, sem zerar meu caixa, porque a gente pode ter melhores oportunidades no futuro, tá? Mas eu acho que após essa correção de 2022,
eu particularmente enxergo boas oportunidades. Então, pessoal, um resuminho do S&P para vocês. Enquanto a gente ficar nessa faixa de 3.700 a 4.100, a gente está numa congestão, onde o mercado não optou nem para voltar para o bull market e nem para retomar o bear market. Tá? Caso a gente supere o 4.100, a gente volta para uma tendência de alta no mercado americano e pode buscar o 4.800, quem sabe até um patamar maior. Tá? Quando isso vai acontecer, não dá para a gente saber. Tá? Caso a gente perca o 3.700, a gente vai buscar o 3.500. E aqui sim, a gente vai saber se o bear market continuará firme e forte em 2023 ou não. Para a gente continuar, a gente tem que fazer um fundo mais baixo, abaixo de 3.500. Bom, dólar. O dólar no Brasil, eu tinha comentado com vocês que o estresse fiscal não repercutiu no dólar. Se tivesse repercutido, esse dólar estava acima de 5,50 ou acima de 6. Tá? E por que isso não aconteceu, Marcelo? Não aconteceu, na minha opinião, porque o dólar no mundo perdeu muita força. Tá? E como o fluxo para o Brasil ainda é bom, impediu que o dólar subisse, mesmo com as declarações do primeiro mês do governo Lula. Tá? Hoje, no comecinho de janeiro ele bateu 5,52, hoje está na faixa de 5,11. Tá? Nessa faixa, pessoal, 5, 5 e 10, eu já acho que é uma faixa interessante para aqueles que querem ter dinheiro no exterior ou para fazer hedge comprando ativos dolarizados. Todavia, pessoal, eu acho que a gente pode ter um repiquezinho aqui, eu acho que a gente vai perder os R$5 em breve. A não ser que a gente tenha algum fato novo no mundo ou aqui no Brasil que favoreceria essa disparada do dólar, coisa que eu não acredito. Eu vejo um dólar no Brasil nesse momento fraco, todavia acho que é um bom momento para a gente redear a nossa carteira. Tá? Então, no dólar, enquanto a gente ficar entre 5 e 50, a gente está naquela congestão. Eu tinha até comentado ano passado com vocês, né? Perto de 5,50 era venda, perto de 5 era compra, tá? Mas eu acho que a gente deve perder os R$5 nas próximas semanas, tá? A não ser que tenha algum fato novo, como eu comentei. E isso aconteceu muito, né, pessoal? Que o dólar index, que chegou a bater 114, o maior preço em 20 anos, despencou nos últimos meses, tá? Nos últimos meses. E por que está acontecendo isso, Marcelo? Porque os juros americanos que subiram fortemente, que estava fazendo esse dólar index subir, a gente já viu que o mercado está precificando uma queda de juros e por isso o dólar está perdendo força. No Brasil, pessoal, fatores para alta, aumento de juros está chegando no fim, dólar index já não tem mais aumento, cenário político de dúvida acabou, aqui sim, situação fiscal. Se a gente tiver controle fiscal, mantiver o fluxo estrangeiro para B3 e o carry trade, pessoal, o diferencial de juros lá fora e aqui no Brasil, favorece a entrada de investimento, o cara toma dinheiro lá fora e investe em renda fixa aqui no Brasil. Então isso tudo aqui, pessoal, se tiver o controle fiscal, vai favorecer o dólar abaixo de R$5. Tá? Pelo menos momentâneo. Então assim, eu acho que no dólar a gente deve ter um dólar caminhando aí para baixo de 5, 4,80, 4,70, quem sabe até 4,50. E depois a gente caminhar para um cenário neutro por acima de 5, dependendo do cenário fiscal. Aquilo deve melhorar nos próximos meses para depois piorar. Tá? Bom, e por último eu vou comentar sobre a situação do Ibovespa. Claramente, pessoal, a gente voltou para uma tendência de alta, a gente vinha numa correção, que ela começou ali em junho, corrigiu, subiu, né? Julho, a gente fez um fundo em torno de 95 mil pontos e começamos a subir, tá? Só que a gente chegou ali mais ou menos outubro, a gente voltou para uma tendência de baixa, topos e fundos
negativos e perdeu a faixa dos 107 mil pontos em dezembro. Tá? Comentei com vocês que o suporte estaria em torno de 102,95. Quando chegou em 102, eu comentei nesse dia aqui que tinha tido um pico de volume que poderia o Ibovespa no gráfico diário ter feito fundo. A minha preocupação era que no gráfico semanal a gente poderia ter mais queda em direção aos 95 mil pontos. Então tinha uma divergência entre o gráfico diário e o gráfico semanal. Todavia, eu comecei a ver do lado fundamentalista. Era a minha expectativa gráfica, né? Suporte em 102 pelo gráfico diário ou mais queda em direção a 95 mil pontos pelo gráfico semanal. Vi esse vídeo do Marink comentando que ele acreditava que o mercado ia dar benefício da dúvida, mais a sazonalidade do fim de ano, tá? E que ele esperava um bom primeiro trimestre em 2023. Quem quiser ver esse vídeo, ele gravou dessa forma. E o Stuberg também comentou isso, né? Falando que espera que o Brasil vai melhorar e pode piorar dependendo da responsabilidade fiscal. Outra coisa, pessoal, o que acontece? Com essa queda de juros nos Estados Unidos que está por vir, o dólar vai voltar para os países emergentes. A Rússia, em virtude do conflito, está difícil investir. Índia está caro, segundo analistas. Então, basicamente, sobrou o Brasil. Então, o Brasil pode se beneficiar muito desde que faça o dever de casa. Tá? Então, pessoal, lá em dezembro, dia 15 mais ou menos, o Ibovespa fez fundo e entrou numa tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Tá? A gente está aqui, ó, mais ou menos 112, 113 mil pontos. Hoje, inclusive, está subindo no dia 31. Tá? Mas é aquela história. O que nós temos que ficar esperto? Para o Ibov continuar em alta nos próximos dias, ele não pode perder a faixa de 110, 111. E se romper o 114, a gente vai buscar o 120. Então guardem isso, pessoal. Não pode perder o 110, eu estou falando de curto prazo. E se romper o 114, vai buscar o 120. Suportes, depois do 110, está lá no 102 e depois no 95. Bom, comentei também no vídeo anterior que o investidor, em virtude da bolsa estar muito descontada, poderia investir tanto no BOVA11, que segue o Ibovespa, como no índice, no ETF de materiais básicos, ou também investir no ETF de Small Caps, haja vista que em dezembro as ações tinham sido praticamente dizimadas ao longo de 2022. Né? Então aqui, dezembro, eu coloquei o MAT B11 tinha subido nos últimos 30 dias 7% e o IBOV caído em torno de 7% e o Small Caps menos 17%. Agora, no último mês, em relação a anteontem, o MAT B11 continua num bom desempenho, o IBOV melhorou, né? Porque estava caindo 7%, e o Small Cap também melhorou, estava caindo 16%, agora está caindo 8%. Tá? Isso mostra, pessoal, que talvez o interessante para o investidor seja montar, se ele quiser investir em ETFs, fazer uma carteira com essa composição. Lembrando que o Small 11 é o ativo mais arriscado, porém é o ativo que tem uma maior possibilidade de valorização. As commodities devem seguir bem, o MAT B11 é interessante e o Bovespa vai depender daquilo que eu acabei de mostrar para vocês, se vai perder o 110 ou vai romper o 114. Já está no canal esse update dos ETFs no Brasil, ficou muito legal essa aula. Lembrando que o Small 11 segue o índice de Small Caps da B3, né? E o MAT B11 segue os materiais básicos, que é mineração, siderurgia, celulose, sem contar petróleo, tá? Mais uma vez, sem dúvida, o principal driver no Brasil é o fiscal. E aquela frase do Roberto Campos, né? O Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade.
A gente tem tudo, pessoal, para esse ano e nos próximos anos ter um crescimento da economia, ter um desempenho muito bom dos ativos brasileiros, queda da inflação, queda de juros. Basta o governo atual ter um mínimo de responsabilidade fiscal. Essa é a chave, tá? Com todo o cenário atual, o Bank of America vê o Ibovespa 135 mil pontos em 2023, seria mais um 20% de ganho, né? E o Morgan Stanley tem um preço-alvo muito bom para Vale, só que isso aqui, pessoal, foi em dezembro. E a Vale veio subindo, 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 bateu quase R$100, aquilo que eu comentei para vocês. Eu, particularmente, acredito numa correção de curto prazo na Vale. Bom, o Bank of America fez essa avaliação do Brasil antes das eleições. E ele achava que tinha um cenário muito bom, um cenário muito ruim, e, pelo que a gente está vendo, é um caminho de um cenário neutro. O que é esse cenário neutro? Um crescimento pequeno, uma inflação controlada, uma Selic um pouco abaixo do que está hoje, o dólar na faixa de 5 a 5,50, as NTB recuariam um pouco e a Bovespa iria a 135, 150 no ano que vem. Tá? Esse é o cenário que eu estou trabalhando hoje, o cenário neutro. Pode ser que melhore para caminhar para esse cenário e pode ser que piore. Lembrando que, na minha opinião, a gente deve ter uma melhora nesse primeiro trimestre de 2023. Então é aquilo, né, pessoal? Tá aqui, que eu mostrei para vocês. 110, 114. Rompeu, a gente vai buscar o 120. Rompeu o 120, vai buscar o 131. Perdeu 110, busca o 102. Aqui é um suporte muito importante. Acho difícil a gente perder. Mas se a economia degringolar, a gente vai buscar o 95. Lembrando, pessoal, que a Bolsa Brasileira hoje em torno de 112, 113, 114 mil pontos ainda continua muito barata. Tá? Longo prazo eu vejo muita oportunidade, mais uma vez sem exagero. E aqui é importante, pessoal, a gente tem que selecionar os melhores ativos. A gente viu o caso agora das lojas americanas, né? Então invista, pessoal. Nessa aula eu falo muito, essa aula eu falo sobre análise fundamentalista. Invista em empresas bem geridas, com muito caixa, sem dívida, com crescimento, que respeita os acionistas, tá? Eu vejo na Bolsa Brasileira muito mais upside do que downside, tá? Mas isso vai depender muito da condução do governo, tá, pessoal? Bom, essa atualização ficou um pouquinho mais longa, né? Mas eu tinha muita coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, né? Dê um like. Meu site ficou fora do ar um tempo, mas agora já está lá. Inclusive, parte do conteúdo da aula está em forma escrita por lá, tá? E caso algum assunto que vocês queiram que eu comente, se eu tiver competência para isso, coloquem no canal, nos comentários. Muito obrigado e até uma próxima.